administrativo, direito administrativo é um direito é um direito que desde a sua legalidade, ou seja, desde a sua base legal, já existe um tangenciamento do particular, já existe uma preocupação com as nuances, uma preocupação com as nuances da realidade. Quando algo for muito fora da curva, muito fora do comum, a lei permite que o direito administrativo haja em prol do particular. Não do particular, não da pessoa particular, tá? Estou falando dos casos particulares, ok? Em prol de uma situação muito particular, de uma coisa que seja muito gritante, muito diferente. E o direito administrativo pode agir para chegar numa conclusão que ele acredite ser certa, baseada em um procedimento anterior que deveria existir naquele caso X. Entende? Então, em alguma medida, o direito administrativo, na verdade, poderia, junto com o direito ambiental, inclusive, se algumas pessoas perguntassem para mim, ser um direito pedagógico para os outros direitos. Porque, muito embora o direito administrativo tenha características muito particulares, tem algumas coisas que a gente podia puxar do direito administrativo para o direito convencional, que seria sensacional. Mas, enfim, vamos progredir para nosso próximo atributo, que seria a tipicidade. Espera aí, deixa eu encontrar aqui certinho. Tipicidade. A tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder às figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. Para cada finalidade que a administração pública pretende alcançar, existe um ato definido em lei. Isso é uma coisa interessante. Pensem comigo. Se você quer fazer um ato X, se você quer chegar no resultado X, você tem que fazer ato Y. Ok? A tipicidade é basicamente, se alguns de vocês já pegaram um processo, é uma boa maneira de associar. É tipo a parte formal do processo. No processo civil, quando você entra com a petição inicial, o juiz ele vai avaliar e dizer a formalidade para então ele avaliar a materialidade. O que é a formalidade? A formalidade é a estrutura. Ou seja, você não pode entrar com um processo, por exemplo, com uma moção, com um despacho. Você tem que entrar num processo com uma petição inicial. E a petição inicial, ela tem uma estrutura certa. Existem características que têm que existir na petição inicial para que um processo seja aberto. Do contrário, o juiz ele pode negar e falar para o advogado, irmão, redija isso aqui direito. Eu não vou apreciar o mérito, ou seja, a questão material, o conteúdo do seu caso, até você escrever isso aqui da forma correta. Isso é o que acontece em processo. O que acontece em direito administrativo é muito semelhante. Veja, os atos administrativos eles têm uma forma correta para um fim X. Se você quiser fazer uma coisa com finalidade X, você tem que fazer um ato X. E esse ato X ele tem uma forma correta. Do contrário, se ele não tiver forma correta, é uma daquelas coisas que estão autoevidentes. Lembra que eu falei lá em cima? Aquelas coisas que são evidentemente erradas. Aí você não precisa seguir. Porque se você fizer um ato administrativo errado para uma determinada finalidade, não existiu o caminho formal para a criação daquele ato. E aquele ato, portanto, não é válido. Ok? Então, no caso, se você não seguir a tipicidade, você não precisa presumir a legalidade. Ok? Se você não seguir a tipicidade do ato administrativo, se o ato administrativo não for típico, ou seja, se o ato administrativo não for coerente com a sua conclusão, com o seu objetivo, ele é uma daquelas situações que a gente viu lá na legalidade, que é uma daquelas situações que é evidentemente ilegal. Então você não precisa seguir, porque ele está errado. Ele está errado. Ok? Essa é a premissa. Então, a forma no direito administrativo é algo essencial. Você sempre tem que fazer um determinado ato X para o objetivo Y. Eles são como se fosse um par. Se você separar esse par, se você fizer ato X com um elemento Z para o objetivo Z, não vai valer, não vai estar certo. Ok? Existem parezinhos formados, e esses parezinhos formados vocês vão ver mais adiante.
Mas, se vocês quiserem alguns exemplos, eu posso dar uma olhada aqui depois, porque são coisas muito específicas, né? Vocês vão lidar com isso em ato administrativo 2. Mas eu posso tratar de alguns exemplos aqui se vocês quiserem. Posso até pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, ó. Pronto, tem um esqueminha bem legal aqui. Tem um esqueminha bem interessante aqui. Pronto, o ato administrativo, se ele tiver competência, finalidade ou forma, ele é um ato vinculado. Se ele tiver apenas objeto e motivo, ele é um ato discricionário. Okay? E vão existir algumas diferenças quanto a isso. E alguns atos específicos vão estar vinculados com seus resultados. Ok? Aí, se vocês quiserem, eu passo para vocês depois esse esqueminha aqui. É um esqueminha bem bonitinho. Eu pesquisei agora e encontrei um esqueminha bem bonitinho aqui, certinho com essas relações. Mas depois eu passo lá no grupo. Enfim. Vamos para o último dos nossos atributos de hoje. Os últimos dos atributos é a imperatividade. O que é a imperatividade? Imperatividade é bem simples de entender. Seguinte, você não precisa concordar com o ato administrativo para você ter que cumprir ele. Ele é como se fosse uma norma. Não, ele é uma norma. Você entender que o poder administrativo, embora ele não seja uma lei criada pelo Congresso, por exemplo, ele é convalidado, ele está dentro de uma estrutura que convalida o seu funcionamento. Então, o ato administrativo, ele funciona para você, ainda que você não queira. Ainda que você não concorde, ainda que você não tenha votado pelo cara que... eu não votei no cara que criou essa norma administrativa. Problema seu. A norma administrativa você tem que cumprir. Obviamente, isso também não acontece todas as vezes, tá, gente? Todos esses princípios aqui, em alguma medida, são relativos. Eles têm limites, ok? Então, existe, é claro, existe algumas barreiras, né, para a imperatividade no ato administrativo. Aqui, por exemplo, a imperatividade não existe em todos os atos administrativos, mas apenas naqueles que impõem obrigações, quando se trata do ato que confere direitos solicitados pelo administrado, como na licença, autorização, permissão, admissão, ou de ato apenas enunciativo, certidão, atestado, parecer, esse atributo inexiste. Ok? Então, no caso, quando você estiver falando de uma licença, uma autorização, alguma coisa assim, você simplesmente sabe aquilo ali é uma coisa que não se trata plenamente de uma obrigação. Sabe? Aquilo ali, o Estado está lhe dando um direito de fazer X, mas se você não quiser fazer, não precisa. Entendeu? Tranquilidade. Certidões, atestados, aquilo ali é só verificação. São só atos que vão confirmar informações. Então, aquilo ali também você não precisa utilizar quando você quiser. Mas, se o ato administrativo lhe impor uma obrigação, você deve fazer. Você deve cumprir. Okay? Se você for um servidor público, em algum momento, você deve cumprir. E se você for um cidadão terceiro, sujeito a alguma instituição de direito administrativo, você também deve cumprir. Okay? Então, essa é toda a questão. Esses são os 4 principais atributos de direito administrativo. PAT, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Presunção de legitimidade, garantindo 3 poderes principais do direito administrativo, que 2 que são basicamente... 2 são juntos, né? São a extensão de um mesmo poder, que é, pré-processualmente falando, a gente tem que assumir a fala administrativa, né, como sendo verdadeira, portanto, o juiz não pode avaliar ex officio. A questão da inversão do ônus da prova dentro do processo intraprocessual. E, por fim, a questão da validade do ato até ser dito algo contrário, ou seja, até o juiz, até a própria instituição administrativa falar que o ato estava errado, você tem que cumprir o ato. Okay? Então, o ato ele vai ter efeitos, ele vai gerar efeitos a partir do momento que ele foi criado. Ele é ex nunc, né? Ele vai gerar efeitos a partir do momento que ele foi criado. Mas aí, quando ele for anulado,
caso ele estivesse errado, quando ele for anulado. Essa decisão de anulação vai também ter efeitos ex nunc. Os atos que foram validados pela lei anterior continuam sendo validados pela forma anterior. Okay? Exceto se os atos forem nulos. Se eles forem anuláveis, não. Okay? Se os atos forem nulos, se eles forem completamente inválidos, se eles forem, por exemplo, ilegais materialmente e formalmente, aí você desconsidera isso. Aí essa desvalidação vai ter efeito ex tunc, ou seja, voltar no tempo para refazer a merda que a lei fez. Mas se for um ato anulável, ele pode ser corrigido. Se tiver algum vício formal, por exemplo, ele também pode ser corrigido. Ok? Enfim. A gente pode falar aqui também da classificação dos atos administrativos. A classificação dos atos administrativos é uma classificação bem tranquila, ela não tem nada demais. Existem os atos administrativos simples, complexos, compostos, ato de intempério e o ato de gestão. Okay? O ato simples é aquele que vai ter uma manifestação de vontade, ou seja, vai ter um comando, vai ter uma coisa que a administração quer. Bom. O complexo vai ter duas ou mais manifestações num só ato. Só isso. O composto, ele vai ter duas manifestações. Não necessariamente duas, ok? Podem ser duas ou mais. Só que algumas delas vão ser principais e as outras vão ser acessórias, auxiliares. Essas acessórias vão ser ou condições para a principal ou vão ser consequências da principal. Okay? Tem o ato de intempério, que se impõe na verticalidade, e o ato de gestão, que ocorre em relação à igualdade e horizontalidade. Okay? Então, um ato de intempério é aquele que vem de cima para baixo, ou seja, hierarquicamente falando. E o de gestão, que é aquele fomentado na igualdade, ou seja, horizontalidade. É um ato que serve para todo mundo, ok? O ato que vem de cima para baixo é um ato de hierárquico, um ato de império, perdão. Um ato de império, ele vem da hierarquia superior para uma hierarquia inferior. E o ato de gestão é um ato de igualdade, ou seja, serve para todos os servidores. Serve para todas as pessoas daquela instituição, e inclusive para os terceiros afetados por aquela instituição. Ok? É basicamente isso. Não tem nada demais. Enfim, aí a gente pode falar da extinção do ato administrativo, que é justamente o que a gente estava falando agora no final dos atributos. Né? Nós temos alguns fins para o ato administrativo. O primeiro é a cassação. A cassação ela ocorre quando o beneficiário comete uma irregularidade. Então, o ato ele vai ser cassado pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. Temos a anulação, que ocorre quando o ato já nasce ilegal. Ou seja, se ele já é ilegal, você vai para o Poder Judiciário, você vai para o Poder Administrativo e eles vão considerar o ato ilegal. Eles vão olhar, vão rever, vão ver que aquilo ali é ilegal e vão, a partir de então, proclamar a ilegalidade. A ilegalidade não, a anulação. Temos a revogação, que é quando se torna inconveniente. Ou seja, ele se torna velho. Veja, quando uma lei ela fica velha, o que acontece? Muitas vezes ela perde a sua eficiência, eficácia. Eventualmente, quando uma lei ela não está mais coerente com a sociedade, ela se mantém ali até alguém resolver tirar, até alguém resolver revogar, sabe? Mas ela permanece ali. No ato administrativo, não. No ato administrativo, como essas coisas elas funcionam, como o ato administrativo ele sempre funciona baseado na operacionalidade, ou seja, o ato administrativo quase sempre será prático. Quando esse ato administrativo ele não servir mais, a administração vai pegar e falar: isso aqui já não está bom. Não está mais coerente com a realidade. A relação silogística entre esse ato administrativo e a realidade já não é mais a mesma que foi da época que esse ato foi criado. Então, é uma relação de contexto. Você vai trocar o contexto de um pelo contexto do outro. Ok? Exceto, aí temos algumas coisas. Ato que revogar direito adquirido, ou seja, se você tem direito adquirido, se o ato for revogado, você continua tendo direito. Ok? Ato consumado.
são os atos que já foram feitos. Então, por exemplo, se o ato ordenar coisa X e você já tiver cumprido coisa X e ele for revogado, você não precisa descumprir coisa X. Já que você já fez, você não precisa desfazer. Entendeu? Então, um ato consumado é aquele ato que você já praticou. Então, tipo, se for uma coisa que não exija repetitividade, no caso, né? Faça X uma vez. E você faz X uma vez e o ato é revogado. Não faz diferença nenhuma. Okay? Ato enunciativo. O que é um ato enunciativo? Ato enunciativo é aquilo que a administração pública diz alguma coisa. Confirma uma informação. Fala ato X. Entendeu? Os atos enunciativos eles não podem ser revogados. Okay? Aí, atos... Não? Nossa senhora, peraí, que eu mesmo me perdi na minha própria letra. Só um segundinho. Oi, perdão, alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi o microfone ligar? Não? Foi sem querer, desculpa. Não, tudo bem, vai ficar tranquilo. Atos preclusos em processo administrativo. Acredito que vocês não tenham visto processo administrativo ainda, né? Mas enfim. O que é precludir? O que é um ato precluso? É um ato que já caducou, ficou velho. Então, como é que eu posso dizer? Você não necessariamente precisa revogar um ato que já se perdeu no tempo. Entende? Essa é a questão toda. E, por fim, a gente pode tratar da última exceção, que são os atos vinculados. Os atos vinculados é quando um ato necessita de outro ato. Entende? Se você cancela um, você cancelaria todos os outros, por consequência. Entende? Então, você não revoga atos vinculados. Bom? Existem outros dois, que é a caducidade, que é quando a lei superveniente não mais admitir. Ou seja, vem uma lei nova de direito administrativo, e essa lei não admite mais algum ato específico da administração pública. Então, ele é um ato que ficou caducado, se perdeu no tempo. Okay? Ele já não é mais admitido pela nova legislação. Então, aí, no caso, é uma lei nova que supera uma lei antiga. E já não mais uma questão de revogação. Diferencia em revogação de caducidade. Caducidade é lei nova surge e ela não admite mais coisas antigas. Revogação não é lei nova surge. É a administração pública olha para a lei e fala: isso aqui já não é mais coerente com a realidade. Então a gente revoga, desfaz. Ok? Então existe diferença. Uma é legal e a outra é volitiva. Uma é da vontade da administração pública e a outra é legal. A outra é legítima da legalidade. Ok? E, por fim, nós temos a convalidação, que é a supressão da invalidade de um ato pela expedição de outro com efeitos retroativos. É aquilo que eu estava falando mais cedo. Lembra o seguinte, alguns atos podem ser corrigidos. Alguns atos, se eles não forem ilegais, todos os atos, na verdade, para pensar, todos os atos que não forem ilegais, você pode convalidar. Então, veja, pensa o seguinte, deixa eu pensar aqui. Tá, criei uma norma da administração pública. Todo mundo agora deve... Deixa eu pensar. Pronto. Todo mundo agora deve, no setor de RH, se alguém sofreu um acidente, todos vocês devem comprar prótese, se alguém perder um dente. Prótese X do dente. Norma de direito administrativo, ato administrativo. Norma de direito administrativo, tá aí, todo mundo tem que cumprir. Okay. Todo mundo do RH agora, se alguém perder um dente no trabalho administrativo, o RH já vai saber qual é a prótese que ele vai mandar. Só que esse ato foi feito de maneira irregular. Como, Pedro? Como você preferir. Veja, se você tiver feito ele com a estrutura errada, se você tiver feito ele com a forma errada, ele não é ilegal. Então você tem que cumprir, ainda que ele esteja errado. Porque ninguém viu. Lembre disso. Não é evidente. Não é uma coisa que está gritante. Ok? Não é uma coisa que, nossa, isso aqui está errado. Pelo amor de Deus, refaça. Não é isso. É uma coisa que foi feita e que está todo mundo seguindo. Então está todo mundo indo. Beleza. Só que chega alguém e fala, caralho, isso aqui está errado.
Porra, não, olha, o ato foi feito de maneira equivocada, olha isso. Ele não seguiu processo X, ou então ele não veio com informação X, que era essencial a essa forma. Aí o que acontece? Para a administração não perder sua legitimidade e não ter que criar outra coisa, refazer o processo inteiro, de novo, perdendo eficiência, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de convalidação. Convalidação é quando a gente fala, ok, então a gente vai corrigir essa mesma norma, mas ela vai continuar com o mesmo número, as mesmas coisas, sabe? Ela vai continuar valendo. Então, o que vai acontecer? Essa convalidação, ela tem efeitos ex tunc, perdão, tunc. Ela volta no tempo. Essa convalidação vai dizer que todos os atos feitos pelo ato administrativo que era viciado estão valendo, ok? Então, o ato ele tem efeitos ex nunc, do momento que ele é criado para frente. E a convalidação ela tem efeitos ex tunc. Ela retroage para dizer que todos esses atos aqui, que em tese estariam errados, estão certos. Ok? É isso. Do contrário, nós temos a questão da anulação, que é o que a gente já falou. A anulação ocorre quando o ato já nasce legal. Se ele é ilegal, então nós não podemos convalidar o ato. Se o ato for nulo, nós não podemos fazer uma convalidação. Ok? Se ele for anulável, tranquilo, nulo e ilegal, não. Bom? E existem algumas convalidações. Né? No caso, a ratificação, que é você corrigir. A reforma é você refazer a estrutura final do processo. Ou seja, por exemplo, vamos supor que para você fazer um ato administrativo X, você tem que seguir um procedimento Y. E esse procedimento Y tem 4 passos. E você não cumpriu 2 desses 4 passos. A administração pública, então, faz esses 2 passos que faltavam para convalidar essa lei, ao invés de criar outra lei e fazer com que ela passe pelas 4 de novo. Entende? Aí ela só faz os outros 2 que estavam faltando para fazer com que a lei fique legal daí para frente. Ok? E por fim, a conversão. A conversão é ato administrativo X serve para a finalidade Y. Mas quando quiseram fazer essa finalidade Y, fizeram ato Z. Então, o que a administração pública faz? Ela converte, ela troca o ato, ela refaz esse ato. Ela faz o ato certo. Entendeu? É isso. São esses 3 tipos de convalidação. A retificação, que é só uma reescrita, uma melhor colocar fatores que estavam faltando no documento, essas coisas. Reforma são fazer um passo a passo que não foi feito, que não tinha sido feito. E a conversão é a transformação de um ato em outro para convalidar o resultado. Okay? Essas são as principais coisas que vocês têm que saber sobre atos administrativos. Existem os elementos também do direito administrativo. Só que os elementos do direito administrativo, eu prefiro que o professor Celso fale. Porque os elementos do direito administrativo, eles são são as características formais. Então, por exemplo, agente, objeto, forma, motivo e finalidade. Entendeu? Então, o agente, para ato X, você tem que ter um agente tal. Aí, o ato X é o objeto. E o objeto ele faz sentido para uma determinada finalidade. Mas tem que ter um motivo, e esse motivo tem que ser fundamentado. E tem que estar numa forma específica. E essa forma tem que ser defesa em lei. O agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito. Entende? São coisas muito específicas. E aí eu acho melhor que o professor Celso fale sobre isso. Okay? Mas, de maneira geral, essa é a ideia que você tem que ter. O direito administrativo, ele é um mecanismo de operacionalidade da realidade. Ele, na minha concepção, se vocês provavelmente não conhecem, mas existe um autor chamado Luhmann.
que é um cara que fala chamado de teoria dos sistemas. E ele fala que o direito é um sistema social e que ele opera com base na responsividade dos outros sistemas. Embora eu ache Luhmann uma teoria muito velha, eu acho que ela não serve atualmente para a realidade. O aluno dele, Teubner, reformula essa teoria para questões mais contemporâneas. E com toda a sinceridade do mundo, eu genuinamente vejo o direito administrativo brasileiro como sendo uma representação da teoria de Teubner, da versão de Teubner da teoria do sistema. Porque ele opera de uma maneira muito funcional. A gente reclama do nosso serviço público, a gente fala que o nosso serviço público é uma merda, mas com toda a sinceridade do mundo, o problema é o governo, porque o problema não é a nossa administração. Nossa administração é muito boa. Nossa administração é eficiente, a nossa lei é muito válida. Ela opera com um princípio de finalidade muito voltado para as nuances. Então, por exemplo, quando o nosso direito administrativo ele se topa com uma situação pouco comum, a gente não trava. A gente não pensa, putz, a gente tem que fazer alguma coisa para isso aqui. Quem faz isso, inclusive, é o direito administrativo dos Estados Unidos, que não se chama direito administrativo, tá? É outro direito lá que eles chamam. Mas o direito administrativo dos Estados Unidos, eles precisam ter toda uma base de legalidade para criação, para ativização, para otimização e para operacionalização das atuações do direito administrativo na realidade. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nosso direito ele já está prevendo que pode dar merda. Veja, não, caralho, o prédio vai cair, mano. Se a gente não fizer nada, o nego vai morrer, pelo amor de Deus. A gente não tem que fazer aqui um procedimento absurdo. Vamos consertar o prédio ou então demolir o prédio. E faz. Então, o direito administrativo, ele tá preparado para essa situação. Ah, nossa, meu Deus, a gente fez norma X, mas tá tudo errado. O procedimento foi todo feito errado porque o nosso servidor... alguém falou aí nos comentários, alguns dos operadores são terríveis. Tudo bem, mas, de novo, a lei ela também prevê que o operador pode ser um merda. Veja. O nosso servidor fez uma merda aqui, fez o procedimento todo errado. Como é que a gente vai fazer? Com validação. Veja, a gente tem remédios para fazer com que o nosso sistema seja eficiente. Entendeu? A nossa lei administrativa ela prevê todo tipo de desgraça e a gente está preparado para isso. Quem ferra com o serviço público nacional é o governo federal. O governo federal não faz concurso e deixa as autarquias, as instituições públicas sem servidores. Aí, quando não tem servidor, você reclama porque tem fila, porque o atendimento é ruim, porque os caras querem falar rápido com você para atender o próximo. Por quê? Porque não tem servidor. É pouca gente. Porque tem pouco repasse. O repasse para instituições públicas é mínimo. Veja a UFBA. A UFBA está devendo luz até hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas a UFBA funciona à base de uma liminar com a Coelba, porque a gente não paga a luz há 2 anos, se eu não me engano. O repasse que a gente tem, o repasse que as instituições públicas têm, é um repasse muito pequeno. Quem ferra com o serviço público é o Estado, não é o servidor, não é a administração, porque a nossa administração está pronta. Se pá, eu ousaria dizer que a nossa administração pública é muito melhor que muitas por aí do mundo inteiro, de verdade mesmo. Eu já estive na França e o sistema deles é um sistema problemático. O nosso sistema é um sistema muito mais operacional. Ocorre, porém, que a gente não tem os recursos para fazer ele funcionar. No papel, ele é lindo. Lindo. Mas porque a gente não tem repasses, a gente não tem concursos, a gente não tem servidores mais preparados, a gente acaba não tendo um sistema de qualidade. Tem? O nosso sistema, os atos administrativos, é basicamente como o sistema funciona. O que eu mostrei para vocês hoje é como nós atuamos, e não só como nós atuamos, mas como nós lidamos com os problemas ao redor, com o mundo ao redor. O judiciário é um problema. Está sempre lá, no pé da administração pública, embora eles não possam fazer nada de ofício. Eles estão sempre lá. Aí vem o Ministério Público, entra com ação, falando que o ato é ilegal. Entra o jurisdicionário. O jurisdicionário vai falar, não, o ato está errado. E a administração, não, ok, vamos lidar com isso aqui. A gente tem uma operacionalidade muito boa. Muito boa, de verdade mesmo. A gente tem um sistema administrativo muito funcional. O problema, nosso grande problema, é quem não nos valoriza.
que é nosso próprio criador, o Estado. Então, a reflexão que vocês têm que fazer é que o direito administrativo, ele é sim um maquinário de requisitos. Você tem que ter requisitos para tudo. Só que se estiver faltando alguma coisa, sabe, você não precisa. Você não precisa refazer tudo do zero. Na pior das hipóteses, se o ato estiver completamente errado, você pode convalidar o ato e manter os efeitos. Ah, eu desfiz um ato e tem uma pessoa aqui reclamando um direito. Tá lá, na lei falando, ó, beleza, você desfez o ato, mas a pessoa que foi beneficiária do direito continua sendo beneficiária do direito. Então, os atos administrativos têm efeitos ex que nunc, daqui para frente. Ok? Para quem sabe inglês, inclusive, é uma coisa que até me ajudou bastante. Tem aquela música do acho que é Sweet Child O' Mine. Now and then when I see a great... Now é agora e then é passado, é antes. Então, ex nunc, now, com N, é daqui do presente para frente. E then, com T, é ex tunc, que é retroágil do passado. Pelo menos foi o jeito que eu aprendi. Tem muita gente que faz uns negócios aí para aprender esse negócio. Mas do jeito que eu aprendi foi esse. Graças ao Guns N' Roses. Graças ao Guns N' Roses eu aprendi essa terminologia. Mas enfim, essa é a ideia. A ideia é que o sistema ele tem muitos pré-requisitos, de fato. Mas na pior das hipóteses, se o ato estiver completamente errado, se ele não foi legal, você pode convalidar. E se alguém tiver tido direito, o direito é mantido. A revogação do ato, ela não tem efeitos ex tunc. A revogação do ato é outro ato. E, portanto, ela tem efeitos ex nunc. Okay? Daqui para frente. Do presente para o futuro. Então, a pessoa continua tendo direitos. E, em outra situação gritante, em que a gente não tenha tempo para ter critérios, a administração pública também pode agir. Ah, alguém vai morrer, então dá. Então dá. Faz. Mas é claro, tudo isso com fundamentação, tá, gente? Lembrem-se que tudo no direito deve ser fundamentado. E para isso, inclusive, de novo, aí já saindo um pouco do direito administrativo, para isso, inclusive, eu sugiro muito que vocês estudem teoria da argumentação. Quando vocês forem para hermenêutica jurídica, procurem o professor Valber, professor Antônio Sá, professor Itavém, que são professores que trabalham teoria da argumentação. Porque é muito relevante. É muito relevante. Tem muito juiz que não sabe fundamentar. Tem muito servidor, porque são os servidores que fazem, né? Alguns servidores que fazem as normas do direito administrativo. São eles que fazem os atos administrativos. E não sabem fundamentar. Então, estudem teoria da argumentação. Pode ser qualquer uma. Não estudem, tipo, a teoria da argumentação de não sei quem, de, sei lá, de Alex. Não precisa. Estudem teoria da argumentação de maneira geral. Tem uma base de argumentação. Alex, Perelman, Derrida, procurem essa galera. Porque é muito bom que vocês saibam fundamentar seus textos jurídicos. Porque tudo no direito precisa de fundamentação. Até quando é o mais urgente possível. Você precisa de fundamentação. Tanto no direito administrativo quanto no direito convencional, porque tem as liminares. Né? As liminares são decisões antes da decisão, né? Antes da sentença. E você também tem que fundamentar suas liminares. Ok? Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A minha aula não é tão lúdica assim, embora eu goste de falar de filosofia, embora eu goste de transcender sobre algumas questões, porque é importante que vocês reflitam sobre direito administrativo, tá? Mas, se vocês quiserem algum caso prático, alguma coisa, vocês podem me falar que eu dou exemplo aqui antes de ir embora, não tem problema nenhum. O negócio é que eu não vou falar os pares para vocês, por exemplo, de ação contra ação e reação, né? No caso, objetivo e forma, porque, eu não tenho preparado aqui, e segundo, isso é para direito administrativo 2, vocês não precisam aprender isso agora. Mas, no resto, vocês podem falar algumas coisinhas. Ok? Algum de vocês tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Pois bem. Então.
No silêncio, a unanimidade. Então, agradeço a toda a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se for alguma dúvida, se for alguma coisa dúbia, podem falar comigo. Inclusive, se eu não me engano, eu consegui falar de todos os atributos, consegui falar de classificação, consegui falar de distinção, mas eu acabei só me equivocando por um detalhe, tá? Eu me equivoquei e eu gostaria que vocês corrigissem. A anulação é para um ato anulável, ok? Um ato nulo, ele só precisa de uma declaração de nulidade, ok? Porque ele já nasceu inválido, ok? Só isso que eu lembro que eu acabei falando de anulação como sendo para nulos e anuláveis, mas não. A anulação para atos anuláveis, nulos, eles já nascem inválidos, eles só precisam de só precisam de alguém que diga isso. Só precisa de um atestado de nulidade, ou seja, a própria administração pública ou um juízo exterior que seja acionado por uma parte pode declarar a nulidade do ato administrativo, ok? Porque é uma ação declaratória e não uma ação constitutiva, ok? Você declara a nulidade, você não constitui nulidade, bom? Já a anulação não. A anulação ela pode ser tanto constitutiva quanto convalidade, bom? Você pode convalidar um ato anulável, como você pode anular um ato anulável, bom? Alguém perguntou das notas aí agora. Eu já dei as notas, mas quem coloca no sistema é França. Ele que tem acesso ao AVA. Eu não tenho acesso ao AVA de vocês, porque se eu entrasse no AVA, eu seria como se fosse um aluno, entendeu? Aí eu não poderia colocar. Mas eu e o professor, a gente já corrigiu junto já as, as notas. As notas foram boas, tá? Tipo, não teve nada ruim, não. Teve umas pessoas que fizeram uns trabalhos mais simples e tudo mais, que receberam notas menores, mas acho que não teve ninguém que ficou tipo, com baixo de 5, por exemplo, que é a nota da média, né? Então acho que ninguém ficou abaixo de 5. Teve alguns 10 também, inclusive. Então podem ficar tranquilos, as notas foram razoáveis, não teve nada muito ruim, muito terrível. Mas quem coloca as notas no AVA é França. E aí é com ele, eu realmente não tenho controle sobre isso, tá bom? Então eu peço desculpas, mas logo menos as notas devem estar sendo liberadas para vocês, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês. Mais tarde eu falo com o professor para ele mandar o texto para quem quiser fazer o trabalho, tá bom? Agora, eu só peço uma coisa, se vocês puderem falar isso no grupo também, eu agradeço. Quem quiser fazer o trabalho, me avisa de antemão, tá? Porque no dia da prova, em tese, não é para eu deixar entrar quem fez o trabalho, ok? Então, valeu, gente. Até mais. Boa sorte para vocês. Bom dia, tá? Seja tudo certo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um pouco mais cedinho, porque eu realmente não tinha preparado isso, o professor pediu de última mão. Então, eu espero que a aula tenha sido razoável para vocês, tá bom? Mas é isso aí. Então, um abraço para vocês e bom dia, ok? Tchau, Pedro. Bom dia. Obrigada. Obrigado. Valeu. Tchau.